Eu quero nessa aula de hoje, então, fazer uma pequena introdução lá na parte de informática, sobre apresentações, tá? Para a gente evoluir um pouco também, né? Dentro dessa outra disciplina que eu venho deixando, né? Vocês prosseguirem, né? Mais livremente. Mas, porém, como vocês têm esse requisito, né? Eu quero voltar um pouco aqui na parte de informática, ok? Para a gente verificar a parte de apresentações com slide. Eu vou entrar aqui no curso. Vocês precisariam, né? Tá dando uma lidinha com mais tempo aqui, tá? Mas eu vou apresentar um pouquinho do que é o PowerPoint. E esse material é bem simples, bem legal, tá? Tem bastante imagem. Infelizmente, né, o Claudemiro só me passou agora em cima da hora que vocês teriam esse trabalho, senão eu já teria abordado esse assunto anteriormente, tá? Mas vamos pegar só uma introduçãozinha desse PowerPoint, né, para tirar as últimas dúvidas, tá bom? Creio que vocês já abriram o programa, né, e já tentaram fazer alguma apresentação, certo? O professor, deixa eu Pode só falar. abrir uma questão igual essa aí. Hum, O método, né, que o senhor quer que a gente faz é o seguinte: a hum. gente abre os programas, vai lendo, resolvendo as questões, e depois só vem fazendo a aula para ver se a questão está certa, tirando as dúvidas. Seria mais ou menos isso? É, considere que essas questões, né, elas só provam que você fez a leitura. Uhum. Por isso que elas são intercaladas em cada exercício, né? Ah, tá. Tem ser uma prova, né? No final de cada matéria, por exemplo, prova de informática, entendeu? Uhum. Mas a nota vai ser em cima da participação de vocês em cima desse conteúdo. Não, tá, porque, por exemplo, Realmente, igual. realmente o interessante é exatamente essa. A nossa metodologia visa que você se aprofunde, tente se aprofundar no assunto, para depois a gente explanar o assunto. Por Ah, quê? tá. Então, isso não é aleatório, não, viu? Tá. Verificamos que, e aliás, até estudo comprovado cientificamente, não tem como nem, né, falar. A partir do momento que você vê, né, você estuda, você tem um primeiro contato com o conhecimento, você assimila somente 5%. A segunda vez que você tem contato com o conteúdo, você assimila uma porcentagem maior, tá? E se eu abordar diretamente na aula, por exemplo, eu estou começando hoje uma aula de PowerPoint. Eu tenho certeza que vocês vão ter dúvida. Por quê? Vocês têm, já tiveram um contato para fazer alguma coisa. Agora, se você nunca tivesse conhecido o programa de PowerPoint, você não teria as dúvidas para Sim. retirar. Então, o intuito não é que vocês saibam tudo, é que vocês tentam, primeiramente, entender a matéria, tá? Para surgirem as dúvidas, entendeu? E nesse surgimento das dúvidas, a gente vai sanar diretamente, né, o ponto que vocês tiveram a dúvida. Ao invés de eu chegar aqui numa aula, né, e tentar adivinhar que dúvida que vocês teriam sobre a matéria, né? Por isso que eu já até jogo uma metodologia própria das minhas disciplinas, de sempre ser redundante. Ou seja, eu abordo um conceito numa aula, na outra aula eu reviso esse conceito e aprofundo mais um pouco, na outra aula eu reviso de novo e aprofundo mais um pouco. Vocês perceberam? Percebi, Aulas percebi. de, principalmente desenho técnico, que eu fico preocupado, né? Mas Sim. pelo que vocês estão desenvolvendo bem, né? Não, tá, porque o senhor pediu para dar uma analisada, eu comecei, né, a matemática, eu não estava Pode, fazendo essa metodologia.
E surgiu muita Tá. dúvida, é muito difícil. Na parte de matemática. Não, é por isso que eu estou perguntando aí, para quando a gente for à aula, eu notei algumas coisas e a gente tentar, Tá. Ótimo, né? beleza. Se possível, você falou, Fábio, travei, não consegui desenvolver nada, né? Vai Sim. me passando no próprio grupo aí as dúvidas, se quiser passar no particular, você fica à vontade, Ah, tá? pode passar, mesmo que não seja no Passa horário no particular. da Fora sua do aula, horário. pode passar. Isso, fora do Tá, horário. Eu não garanto que eu tá, vou responder espontaneamente, viu? Não, não tem Você problema, é porque para. teve coisas que eu travei, realmente travei, vai pesquisa ali, e às vezes tem Não, não dificuldade. espera, não espera só o horário da aula, não. Pode Tá. passar, tá bom? Ah, então tá bom, muito obrigado. Obrigado mesmo. Beleza. Voltando aqui então, né? Introdução ao PowerPoint. O PowerPoint dessas aulas é o 2010, tá? As versões não mudam muito. O intuito é o mesmo. Você montar, né, páginas, né? Essas páginas normalmente são chamadas de slides, né? Com informações pontuais, básicas, tá? O que eu queria ressaltar desse programa, ele é bem sugestivo de como fazer. Então, está escrito clique aqui, adicione um título, clique aqui para adicionar um subtítulo na primeira página, entendeu? Tem várias formas de você trabalhar com ele. Eu uso muito o botão de atalho, o botão direito, entendeu? Para você criar novo slide, né? Então, a princípio, tá vendo o número 1 aqui? Primeiro slide, né? Ou, né? Primeira folhinha que você vai fazer. Não começa diretamente com informação. Você começa o primeiro slide, tá? Adicionando realmente o título do seu trabalho, entendeu? E possivelmente o subtítulo. Se quiser colocar o logo da escola, pode, pode. Se quiser mudar o design, pode, pode. Aqui nessas apresentações é para você dar uma cara de apresentação mesmo. Você vai se apresentar, né? Vamos supor que no final do curso você tem uma apresentação do seu TCC. O que você faz? Né? Você põe uma roupa adequada, né? Você monta o material, você vai se apresentar. Claro que também vai utilizar o recurso multimídia. Ok? A apresentação, então, você faz primeiro essa capa com o título, tá? E o subtítulo, que é o assunto. Ok? Ao adicionar, aqui também ensina como que você adiciona slide por slide, tá? O segundo slide, eu sugiro que você coloque a apresentação sua. Ou seja, primeiro slide, você coloca, né, título, subtítulo do assunto que vai ser abordado. No segundo slide, você já adiciona, né, aqui está explicando como que vai adicionar o slide. No segundo slide, você já utiliza para você fazer uma autoapresentação, tá? Por exemplo, se eu fosse fazer uma apresentação minha, eu ia colocar lá, né, instrutor, aula, primeiro slide, aula de informática. Subtítulo, né, apresentações. Segundo slide, professor Fábio Roberto de Andrade, escola CFP, né, experiência, né, técnico em informática, engenheiro eletricista, no CFP curso, ok? Eu faço uma breve apresentação. Tá? É obrigatório, né? Normalmente é um padrão. E eu vou até também baseado, né, em princípios, estudos realizados, né, físicos mesmo. O ser humano, né, comprovadamente, né, só consegue começar a assimilar melhor uma apresentação depois dos 15 minutos.
Tá? Para chamar atenção antes disso, você consegue fazer na sua introdução, na apresentação do conteúdo, né? Então, quando um palestrante ele vai ministrar uma palestra, você pode notar que logo no começo da apresentação, ele não começa diretamente com o assunto. Primeiro ele faz uma brincadeira, uma dinâmica, uma piadinha, né? É um requisito, né, para chamar a atenção, para depois ele desenvolver o assunto. Ok? Vamos considerar hoje, por exemplo, né? Hoje eu estou fazendo uma apresentação, né? E antes de eu começar passar informações para vocês, né? Eu bati um papo de como que está o programa, como que vocês estão evoluindo, surgiu uma dúvida, a gente comentou sobre a dúvida, tá? Depois eu comecei a apresentar o conteúdo da matéria, que no caso aqui eu estou falando de apresentações, ok? Desenvolvendo ainda uma terceira parte aqui, um terceiro slide, tá? Aí sim, você já faria uma introdução, tá? Você está percebendo que eu estou utilizando o próprio apresentação que a gente tem lá, as aulas, né? Para mostrar como que é a apresentação, sendo que aqui, né, no conteúdo, quando vocês forem desenvolver o conteúdo, está falando da parte técnica, tá? Eu estou dando dicas em cima da parte técnica. Como vocês vão aplicar essas dicas é utilizando os recursos que estão descritos nessas aulas. Ok? Nesta aula, por exemplo, está falando dos slides, né? E aqui está ensinando como que você adiciona os slides. Tá? Uma grande dúvida quando a gente faz uma apresentação, é quantos slides eu vou utilizar. Eu tenho uma apresentação que eu tenho 90 e poucos slides, quase 100 slides. Essa apresentação é de um curso de NR13, que eu ministro ele entre 8 horas e 14, 18 horas. No máximo 16 horas. Como que eu falo? Mas como assim, Fábio? De 8 a 16 horas? Ou seja, né? Antecipadamente, eu tenho que saber a carga horária que eu tenho do curso para mim poder entrar nos assuntos de cada slide. Vamos supor que eu gasto 1 minuto cada slide. Eu não consigo ministrar tudo em 16 horas, se eu for muito rápido nos slides. Entendeu? Se eu quiser aplicar o mesmo curso em 4 horas, eu não consigo. Tá? O máximo que eu conseguir, né, é aplicar o conteúdo em 8 horas, é o meu limite. 8 horas estourando é o limite que eu tenho para essa apresentação, né, com esse assunto de NR13, com 90 e poucos slides. Ok? Então, adicionando os slides, título, segundo slide, né, apresentação pessoal. O terceiro slide, introdução. Tá? Aqui você vai ter os recursos, né? Aqui está mostrando os recursos para você escrever, né? Digitar os tópicos. Muito importante é usar o PowerPoint, é não colocar texto longo. Por exemplo, né? Aqui está falando no Bumba Meu Boi, né? Do folclore, né? Brasileiro, né? Aqui está falando dentro aqui dos tópicos que tem cursos, tem professores, tem evento, tem uma agenda, né? Esse exemplo aqui já está ficando um pouco poluído. É um modelo correto porque não está, não é um texto na íntegra jogado ali dentro. Imagina que tivesse um texto de leitura aqui dentro. Aí o aluno, na hora da apresentação, para e começa a ler o slide. Os slides de apresentação não são para fazer leituras. Há casos que você coloca uma frase de referência para comentá-la, aí você utiliza, né, a frase no seu slide. Por exemplo,
No meu caso, no NR13, eu estou comentando a norma NR13. É uma norma regulamentadora. Não tem como colocar só a imagem. Eu tenho que colocar os trechos da norma. Então, eu coloco o trecho, leio aquele trecho, ou às vezes nem leio, né? Eu só comento. Se possível, eu só comento, faço um comentário sobre aquele trecho. Este trecho da norma fala sobre os vasos de pressão que são categorizados, né, pelo NR13. Né? Eu vou comentar. Certo? Alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, então. Tranquilo. Aqui eu vou pular essa avaliação. Você viu que vocês vão fazer depois, né? Essa avaliação. Tá? Tem uma aula que fala sobre o tema do design. Tá? Cuidado na hora de você enfeitar muito o slide. Bem, eu estava dando uma dica de o que colocar de informação, eu ainda vou voltar nela, mas como já tem a referência do tema de design aqui, é um recurso, né, que está sendo apresentado nessa aula, para você escolher, né, um exemplo de tema. Ou seja, você tem dezenas de opções aqui, né? Você escolhe design, na aba design, qual melhor lhe agrada, né? Na verdade, você escolhe o design de acordo com onde você vai apresentá-lo, de acordo com o tema, né? Por exemplo, né, esse design que está apresentado aqui, né, é um design esverdeado, né? Ele vai ter uma característica para a capa, uma característica para os slides internos, uma característica para o subtítulo, né? Tudo nesse tom esverdeado. Você não utilizaria esse recurso aqui para fazer uma apresentação, por exemplo, do Flamengo. O Flamengo é vermelho. Ou do Corinthians, branco e preto, né? Mas se fosse fazer uma apresentação sobre Mata Atlântica, né, natureza, é interessante, entendeu? Então você escolhe o tema, né, de acordo com o assunto e se é pertinente, né, ao estilo de apresentação que você quer. Depende da formalidade, tá? Se for uma coisa formal, técnica, né, você vai fazer uma apresentação de por exemplo, na escola, né, do final do curso TCC, é uma coisa. Ou você vai fazer uma apresentação no aniversário, opa, aí você pode fazer colorido, pode fazer, né, enfeitado, tá? Aí depende de cada situação, ok? Aqui fala de inserir clip art, é muito importante você saber inserir imagens. Sinceramente, pessoal, para inserir imagem no PDF, o que eu mais uso é Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Ou você clica com o botão direito na imagem, copiar, adicionar. Tá? Basicamente, eu faço muito isso diretamente da internet. Eu estou fazendo lá uma apresentação sobre caldeira. Vou na internet, Google, digito caldeira, achei a imagem que eu queria, botão direito em cima, copiar imagem, botão direito no meio da folha em branco, apago tudo ali, colar. Tá? Faço a minha apresentação, digito normalmente um título, tá? Eu tento sempre utilizar o que tem de referência ali, clique aqui para adicionar um texto. Toda vez que você utiliza isso, você já se adequa dentro do tema. Tem alguns aulas, se for procurar na internet, que o pessoal recomenda tirar tudo, né? Tira tudo e vai inserindo texto por texto, né?
Dá para ser dessa maneira, né? Mas não é o estilo que eu utilizo, tá? Eu utilizo, por exemplo, subtítulo que tem já no próprio slide, porque se eu mudar o tema, ele acompanha e eu não tenho que ficar formatando. Eu acho mais fácil. Aliás, eu uso também nos títulos, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Os resultados aqui, né? Professor, Pois não. o senhor falou questão das imagens, né? Que às vezes acaba uma imagem da internet que está Sim. necessitando de tema e série. Quando a gente pega alguma referência de algum texto, a gente no final a gente coloca, né, a referência por causa desse negócio de plágio, né? No próprio slide. No caso de Isso, imagem, eu vou dar uma isso. dica que até eu mesmo, né? Eu estava dando um exemplo da caldeira. Deixa eu pegar aqui caldeira mesmo. Que escolhendo a imagem, eu já gosto de selecionar no próprio Google aqui, ó, só imagens, tá? O Google facilita muito, né? Então, o que acontece aqui, né? Eu estou fazendo uma apresentação, né? Se não for oficial, tá? É uma coisa bem informal, né? Normalmente eu utilizo qualquer imagem aqui. Mas se vocês tiverem a preocupação, né, de fazer uma coisa profissional, essa imagem vai ser exposta comercialmente, tem alguns recursos aqui no Google, tá? Aqui deixa eu ver se é mais ferramentas do Google, tá bom? Direitos de uso. Aqui em direitos de uso, faz uma marcação, ó. Estão conseguindo acompanhar aqui no meu computador, na minha tela? Ok, aqui eu estou, no seu. Tá, marcas, ó, tem uma sem filtro de licença, aparece tudo. Marcadas para reutilização com modificação. Se você modificar ela, pode usar. Marcadas para reutilização, marcadas para reutilização não comercial, né? Mas como eu quero comercial, eu vou pôr essa daqui, ó, marcadas para reutilização. Você restringe as imagens que estão marcadas para serem utilizadas. Por exemplo, olha só essa daqui, ó. Essa aqui está marcada e eu posso utilizar ela comercialmente. Eu vou pegar essa imagem, né? Eu estou vendo ela aqui. Se eu quiser, essa daqui que está aqui em cima, né? O que eu faço? Normalmente eu clico com o botão direito nela, tá? Quando meu computador funciona aqui é legal. Opa, ai, foi. Cliquei 2 vezes sem querer. Aqui, tá? Eu pego, cliquei com o botão direito, tá? Eu tenho opções aqui, salvar link, copiar link, ver imagem, copiar imagem, né? Se eu quiser utilizar a imagem, né, para retrabalhar ela, eu preciso salvar ela no meu computador, né? E abrir ela no Paint ou em outro programa. Mas eu quero copiar ela só. Eu vou clicar aqui em copiar imagem, tá? Enquanto isso, meu PowerPoint já abriu, né? Eu acho que ela está pedindo aqui para entrar, né? Eu vou criar uma apresentação em branco. Nota que esse PowerPoint é diferente, tá? Mas vamos ver aqui o que eu consigo fazer nele. Eu não uso esse daqui, eu uso do outro computador. Esse Office 360 também não é muito que eu gosto de usar, tá? Nota que o básico, né, não muda, só muda o layout das ferramentas aqui. Ainda tem o clique para adicionar um título, né? Aí você pode adicionar o título aqui. Tá? Deixa eu ativar.
para usar o Office Online. Minhas ferramentas estão desabilitadas porque o produto não é licenciado, porque expirou a versão gratuita. Tá? O que eu faço quando eu não consigo usar uma ferramenta da Microsoft? Já vou falar para vocês aqui, né? Eu gosto muito de... A gente, aliás, precisa, né? Ter uma segunda opção. Se eu não posso usar o PowerPoint, né? A gente usa o OpenOffice. OneDrive, vamos ver aqui. Aqui está meu OpenOffice, tá? No OpenOffice eu tenho todas as ferramentas que existem no Microsoft Office, né? Só que não vai travar pedindo para mim pagar um programa, tá? Então eu tenho aqui o Calc, que é basicamente o Excel, tá? O Draw é de imagem, tem o Impress, tem o Mat, tem o Writer, que é o editor de texto, tá? Esse aqui é para fórmulas, né? O Impress aqui é o de apresentações. Enquanto isso, a gente volta lá na apresentação. O Office é um pouquinho pesado, viu? Normalmente ele demora mais ainda que os outros programas. O computador já é lento, né? Ele demora um pouco mais. É por isso que tem algumas pessoas que reclamam um pouco, né? Do Open, né? Mas basicamente ele funciona bem. Dá para fazer todas as atividades que eu faria no outro programa. Pode falar. Não, beleza. Aí você falou ali, né, que a gente marca para reutilização e você pode adicionar, não tem problema. Só que não vai ser todas as Uhum. imagens que vai estar marcadas assim, né? Ó, na verdade, dessa maneira que eu mostrei, é quase nenhuma. Ah, tá. Por E se caso tiver uma que a gente precisa que ela não tá, a gente coloca embaixo, no final que a gente usou aquela imagem da fonte, alguma coisa? Coloca, de qualquer jeito, você coloca referência, tá? De Oi? qualquer jeito, você coloca referência. Você copia o link da imagem e coloca o link da imagem embaixo da imagem. Escreve fonte e coloca embaixo. Ok, É isso que eu queria mostrar abrindo o programa aqui. Que na entendi. verdade aqui já tá, era para abrir já, mas está pedindo para mim, né, escolher modelo. O que muda é isso, ó, ele tem uma carinha diferente para entrar, né? Mas eu já estou criando a apresentação aqui, ó. Tá. O que parece isso? Parece o quê? PowerPoint, não parece? Aham. Não é o PowerPoint, gente. É um software similar ao PowerPoint, tá? Esse aqui chama Impress. É do OpenOffice, tá? Eu consigo fazer tudo que eu faria no PowerPoint. Um jeitinho diferente, tá? Aqui do lado já tem as ferramentas aqui para adicionar texto, né?
Esse daqui não travou, você viu lá que eu tentei abrir o Office, ele travou porque falou que eu precisava comprar, né? Não preciso comprar, eu tenho aqui o impresso, né? Aula informática, vou colocar aqui, informática. Vou adicionar um novo slide. Aqui, ó. Clique com o botão direito, novo slide. Aí eu escolho o modelo do slide que eu quero aqui. Aqui do ladinho aqui, tá? Como eu uso outro computador, no outro computador eu tenho livre o próprio PowerPoint. Então eu não utilizo muito o impresso, mas é uma ferramenta disponível para quem compra um computador novo, por exemplo, e não quer formatar ele, mas quer usar um editor de apresentações, tá? Você pode baixar o OpenOffice gratuitamente do site deles, né? OpenOffice, ok? Então você compra um computador, não tem Office, como que eu vou fazer? Vou ter que mandar alguém formatar para mim. Aí você perde a garantia, né? Aí você pode trabalhar, né, com esse programinha aqui, tá bom? Eu tinha copiado a imagem lá, ó, eu fiz um Ctrl V aqui, eu já tinha copiado, né? Joguei a imagem aqui, né? Posso trabalhar com ela aqui, ampliando ela do tamanho que eu quero. Posso escrever algumas que eu quiser ali, adicionar mais texto e tudo mais, né? Consigo mexer aqui, ó, com a apresentação de slides, né? Tem as ferramentas. O padrão aqui em cima, né? É muito, muito semelhante ao do PowerPoint da Microsoft. Tá? Eles mudam um pouquinho o nome, alguma coisa assim, né? Mas o básico do básico, que é a apresentação de slides, eles mantêm o mesmo padrão. Tá, mas eu ia falar aqui da fonte, né? Então a fonte aqui, ó, você pode inserir aqui um texto. Deixa eu ver onde que é o inserir texto aqui. Texto. Animação de texto, texto. Vamos ver a ferramenta de texto, onde que está. Tem que me localizar aqui dentro desse programa. Inserir, formatar, exibir. Barra de ferramentas. Texto. Você viu o que eu acabei de fazer aqui? Eu peguei o título, né, do site, tá? Seria o título, o caminho da onde eu peguei a figura, tá? Não pode ser do Google, tem que ser da origem da figura, tá? Só estou dando um exemplo. Escrevo fonte, dois pontos, tá? E posso reduzir o tamanho.
Ah, Fábio, mas como que você fez para inserir o texto aí, que eu não vi, né? Como eu não estava achando a ferramenta aqui para inserir texto, né? Eu simplesmente fui lá, Ctrl C, Ctrl V, joguei aqui dentro, já abriu automaticamente, tá bom? Por isso que eu falo que eu utilizo muito Ctrl C, Ctrl V. Você deu um Ctrl+C, Ctrl+V lá do site, onde estava a imagem? Isso, na verdade eu peguei de qualquer site aqui, né? Você faz conta que a imagem estava aqui, né? Você pega aqui Aham, no HTTPS aqui em cima, aham, entendeu? Aquela entendi. imagem, deixa eu ver onde ela estava mesmo. Ela estava aqui, tá vendo? Aham, Tá, eu tenho que clicar nela. Ela está aqui, ó. Onde ela está? Ela está nesse www.pexels.com. tá. Uma vez só que você clica, já fica tudo habilitado em azul. Ctrl C, tá? Ok, Aí você volta lá na sua apresentação, tá? E coloca embaixo, tá? Aqui eu vou puxar e arrastar aqui embaixo, tá vendo? Eu vou diminuir um pouco aqui. Normalmente eu deixo bem pequenininho mesmo, tá? Não faz mal que dê duas linhas não, tá? Escrevo fonte, dois pontos, tralalá. Né? Essa daqui de cima, né? Não precisa deixar duas fontes, é uma fonte só. Eu fazendo isso aí, eu posso, para qualquer imagem da internet, não tem problema, né? Na sua apresentação acadêmica, não. Não faça nada comercialmente. Por Ah, tá. exemplo, qual que é a diferença de comercialmente e acadêmica? Suponhamos que, por exemplo, a escola CFP fez uma apresentação sobre os nossos cursos. Eu quero falar que eu tenho um curso de caldeira. Essa imagem eu posso usar. Essa que eu acabei de colocar. Aham. Entendeu? Mas eu não poderia, né, utilizar outra e vender o meu produto com essa imagem. Ah, entendi. Mas outras imagens eu posso usar para dar aula, não tem problema. Eu estou dando aula informalmente, né? A não ser que a aula será gravada e disponibilizada. Aí é outra coisa também. Ou seja, da seguinte maneira: questão acadêmica que vocês estão estudando, só aprendendo, né? Tanto faz. Vocês podem utilizar, né, as imagens que estão disponíveis na rede, na internet, tá? Sem muita preocupação, Tá. tá? Um dia, profissionalmente, quando você estiver trabalhando, nossa, Fábio, eu preciso de uma imagem para me montar o meu curso e eu vou pôr essa imagem na internet, no meu site. Não é qualquer imagem que você coloca lá. Pra você ter ideia, o CFP Cursos tem uma empresa contratada para fazer as imagens. Nossas imagens são padronizadas por uma empresa de imagens, tá? Justamente para não ter esses problemas, né? De a gente catar qualquer imagem da internet e alguém depois reclamar. Beleza? Ok. No caso, por exemplo, você está falando, a não ser acadêmico, for profissional, e um dia eu precisar, um exemplo, né? Precisei para fazer, igual você falou, de um site lá, e aí precisa de Uhum. alguma imagem ou algum próprio texto, né? Que a gente pega ali, para fazer comercial, teria que tentar entrar em contato com a pessoa que criou, que postou, que fez o texto ou a No imagem. caso aqui, ó, vamos verificar essa própria imagem aqui, que a gente está pegando ela, né? Onde ela está? Se bem que essa daqui, né? Ela tá, ela já está disponível, né? Eu teria que pegar uma imagem que não está disponível. Deixa eu voltar aqui, pegar uma imagem que não está disponível para a gente tentar analisar essa situação. Por exemplo, né? Essa daqui, ó. Olha que imagem bonita de caldeira. Interessante ela, né? Essa imagem é de uma empresa que chama RW Engenharia. Entendeu? O que você poderia fazer? Né? Verificar, tentar entrar em contato com a empresa e falar se pode, né, usar essa imagem que está no site dela. Tem o contato aqui embaixo. Né? Comentário. Né? Gostaria de utilizar a sua imagem, tralala. O ideal é que você recebesse por e-mail. Ó, aliás, era melhor usar aqui, ó, e-mail. Ó, comercial@engenharia, né?
Se você conseguir uma resposta deles, né, afirmativa, de poder usar essa imagem, né, no seu material, beleza. Entendeu? Se não, eles têm, né, um respaldo de te cobrar. Isso se a imagem for deles também, né? O que Entendi. acontece muito na internet hoje é o seguinte: você pega a foto de um site, mas esse site também a foto não era dele, era de outro. Esse outro nem sei quem é, pode ser americano, pode ser que eu peguei essa imagem aqui, ó, lá da China. Como que eu fiz para pegar a imagem lá da China, né? Eu fui lá no tradutor, entendeu? Eu peguei aqui, ó, digitei caldeira, né, no português. Caldeira em português. O que é em inglês? Boiler. Opa, então se eu digitar boiler, vai aparecer as imagens só de site em inglês. Ah, mas eu quero saber lá na China. Deixa eu ver lá na China. Cadê a China aqui? Chinês tradicional. Vamos lá. Ó, esse negócio aqui, ó. Eu não sei o que é esse negócio. Eu sei que eu vou copiar ele e vou jogar no Google Tradutor. Vou dar um Enter. Eu vou clicar em imagem. Ó, você já percebeu o que apareceu para mim? Né? Vou clicar aqui só em imagens. Olha as imagens que apareceram. Tá vendo esse... Deixa eu pegar uma imagem aqui. Esse negócio aqui, ó. Parece um reator de uma usina hidrelétrica. Se eu quiser utilizar essa imagem aqui no Brasil, você acha que essa empresa, que eu nem sei se é empresa, o que que é, vai saber que eu usei a imagem dele? Entendeu? Esses recursos, né, não são tão éticos, entendeu? Para a gente se utilizar. Aí cai naquela aula de ética, né? Vocês tiveram aula de ética? Acho que não, né? Aqui no meu CFP não. Não, é que o pessoal de qualidade tem uma aula que é ética, né? Mas vocês estão fazendo soldagem, né? Tec soldagem? Isso. Tec soldagem não tem ética, porque a ética entra no lugar de matemática, né? Ou é o contrário, né? Uhum. Pessoal, uma caldeira baratinha aqui, ó. 10 mil reais você compra uma caldeira no Mercado Livre. Tá ok? Então, sobre a apresentação. Voltando lá, então. Pessoal, apresentações de slide. Tá? Deixa eu entrar aqui no programinha que acho que fica mais fácil. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, adicionar um novo slide. Tá? Já vou pegar direto aqui no programa. Novo slide. Vou puxar esse para baixo. Deixa eu ver se ele vem. Vem. Beleza. Então, primeiro slide, você fez a apresentação. O segundo slide, entendeu? É uma apresentação pessoal. Aí você vai colocar aqui nome, né? Nome, formação, entendeu? Profissão, tá? Isso aqui de quem vai fazer a apresentação, tá? Aí aqui no segundo slide, né? Você vai fazer uma introdução ao assunto que vai ser abordado. Pode ser só uma imagem essa introdução? Pode. Vou falar de caldeira, tralalá, tralalá. Entendeu? Os próximos slides, aí sim, você vai colocar os tópicos. Não sei quais vai ser os tópicos que vocês vão escolher, aí depende do assunto. Entendeu? Mas o interessante é que seja um tópico por slide, tá? A não ser que você estiver falando de salada de fruta. Se for falar salada de fruta,
né? Você vai colocar tudo num tópico só. Agora, se você estiver falando de uma quitanda, então primeiro você vai falar dos legumes, depois você vai falar das frutas, depois você vai falar, né, dos cereais. Cada slide tem o seu tópico, tá? Como que você monta esses slides? Só não pode... Olha só que estranho ficaria, né? Ah, vou falar de caldeira, né? Vou pegar esse texto aqui e vou jogar aqui para vocês verem. Ah, ficou grande, dá para dividir em dois? Vamos dividir em dois. Ctrl X. Novo slide, né? Vou falar de caldeira, então eu montei aqui, ó, uma foto para falar que eu vou falar de caldeira. Aí comecei a falar. A partir do momento que eu vou para esse slide, eu já sinto a vontade de ler ele. Pessoal, a maioria das apresentações que eu vejo, o pessoal faz isso que eu acabei de fazer. Pega o texto, joga aqui, né? E só. E quando chega na hora de falar, de se apresentar, né? Lê. Uma caldeira é um equipamento destinado a produzir e acumular vapor sob pressão. Ó, você vê que a gente até se perde na leitura? Superior à pressão atmosférica. Utiliza para isso água, né? Ou energia elétrica, ou, né? Com exceção de fervedores, lá. Fica muito confuso colocar frases complexas, tá? Então aqui, ó, você pode fazer o seguinte, colocar só a ideia de cada tópico, entendeu? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, vou deixar a parte pressão superior atmosférica, tá? Utiliza a fonte de energia. Eu vou colocar isso daqui, ó, utilizados em unidades de processos. Olha o que eu fiz. Eu mantive a ideia e me organizei para explicá-la, tá? Então eu vou falar agora, ó. Caldeiras são equipamentos com pressão superior à pressão atmosférica, né? Aí eu vou falar da pressão interna, mais alguma coisa, né? Para que essa pressão superior, eu consiga atingir uma pressão superior atmosférica, eu preciso de calor, utilizando uma fonte de energia. Aí eu vou desenvolver. Nossa, de fonte de energia, eu tenho carvão, eu tenho o óleo diesel, eu tenho gás natural, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo que eu consigo queimar, né? Para que eu tenho esses equipamentos, né? Esses equipamentos são utilizados em unidades de processo, ou seja, né? Utiliza na indústria de celulose para fazer papel, utiliza na recalchutagem para remoldar os pneus, utiliza no processo de geração de energia elétrica, nas termoelétricas. Estão reparando como eu estou desenvolvendo o tema só em cima de 3, 4 palavrinhas? Né? Aqui embaixo, ó, riscos. Riscos ao trabalhador. Só esse slide, né? Dependendo do que eu for falar, eu posso gastar aqui de 5 a 10 minutos falando nesse slide. Entendeu? Depende da interação que você vai fazer com quem você está apresentando, né? Depende de cada tópico que você vai fazer aqui, né? Você consegue desenvolver um slide só, com poucas palavras, de uma maneira interessantíssima. Repara que você não precisa ler, né? Só precisa seguir esses tópicos. Quem está apresentando não precisa ler, porque ele vai prestar atenção no que você está falando somente, tá? A apresentação de slide é para isso, para você se orientar no que você vai falar, tá? Da mesma maneira você consegue fazer, né? Aqui, ó, história, né? Ó, história, já vi ali, tem data, né?
código histórico. Né? Começaram a ser utilizados no início do século XVIII. Né? Com carvão. Aí tem carvão ali. As primeiras caldeiras surgiram para resolver o problema da energia era captada de uma única unidade. Né? Então você pega o texto, traduz em tópicos e utiliza esses tópicos para montar a sua apresentação. Ah, mas eu quero deixar desse jeito, Fábio, para mim ler lá na hora. Tá? Eu não vou exigir de vocês, né, que vocês façam como achar melhor para vocês se apresentar. Né? E depois, com o tempo, vocês vão desenvolvendo essa técnica de fazer apresentações. Tudo bem? Essa parte de informática, tá? Eu acabei me estendendo um pouco mais do que eu queria, mas vocês ainda têm alguma dúvida na parte de apresentação de slides? Vocês querem dar uma olhadinha nesse conteúdo para depois tirar mais dúvida? Eu acho que seria interessante, pessoal. Eu estou tentando desbloquear o meu nessa parte aí na matéria, só que está bloqueado, né? Está bloqueado porque vocês não, porque vocês têm que fazer a parte anterior antes, né? Anterior. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar desbloquear, né, essa parte de PowerPoint, mas eu vou já recomendar, deixa eu ver se eu acho aqui, que agora eu não peguei o link, viu? Lembrar aqui, não era esse não, gente. Não era esse não. Esse daqui. Se eu não me engano era esse, tá? Eu vou mandar esse link para vocês. Não lembro se foi esse que eu coloquei lá ou se foi outro. Mas esse daqui é interessante. Aliás, quando você estiver utilizando, né, o YouTube, né, para buscar vídeo, uma outra dica interessante também, deixa eu tirar aqui, deixa eu colocar aqui, ó, ver se aparece aqui embaixo. Olha só, tá vendo esse mix que aparece aqui? Tá escrito mix, né? Apareceu um pouco aqui mais abaixo, tá? Se eu deixar correr esse vídeo, o próximo que vai abrir é a aula 2 automaticamente, mas nem sempre é assim. E eu me perco nas aulas. Então, uma dica que eu falo para quem segue vários vídeos, né, é procurar esses mix, que quando você clica em mix, tá? Normalmente já abre todas as aulas. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Aula 1, 2, 3, 4, 6, né? Não sei onde foi parar 5 aqui. Entendeu? Mas já abriu aqui, ó, todas as aulas que estão no canal do Elias Ribeiro. Tá? Normalmente eu faço isso para ele não me perder nos conteúdos na internet, porque é muito fácil a gente se perder, né? Quando a gente está trabalhando com vários. Você viu que eu cliquei em Mix? Uhum. Mix. Tá? Eu uso bastante para música também, viu? Quando estou escutando música, eu quero escutar o álbum inteiro, né? Como se fosse um álbum, entendeu? Aí eu clico lá no álbum, aí aparece todas as músicas daquele álbum, tá? No caso de aula, sempre acontece isso, tá? Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu travar aqui, tá? Aí, ó. Aparece aqui, ó. Mix, né? E a diferença é que quando eu passo o mouse em cima, aparece reproduzir todos. Quando você clica em reproduzir todos, não sai daquele onde você está, entendeu? E aparece toda a lista, né? Onde está o mesmo caminho dessa aula aqui. Eu vou deixar vocês livres por enquanto para verificar essas aulas aqui, ó. Vou até passar esse link, tá? No grupo.
Aí, se você tiver alguma dúvida, eu vou ficar à disposição esse restinho de tempo aqui para tirar dúvida do PowerPoint. Eu já sugeriria que vocês trabalhassem no PowerPoint de vocês.